Muito obrigada, Sr. Presidente. Irei repartir esta minha intervenção por duas partes, começando logo na primeira parte e cumprimentar o Sr. Vítor Araújo, representante da Associação Portuguesa de Produtores e de Plantas e Flores Naturais. Este é um setor que tem vindo a preocupar o grupo parlamentar do PSD, até porque, inclusive, já fizemos algumas perguntas relativas aos canais de distribuição, porque realmente este setor, não sendo um daqueles setores fundamentais em termos de sobrevivência do ser humano, é fundamental, talvez, em termos daquele que é o ânimo e que também faz falta nestes momentos difíceis, mas, de facto, não depende, a existência ou não deste tipo de comércio não está diretamente ligada à sobrevivência das pessoas e, portanto, foi grandemente afetada como outros setores também considerados não fundamentais. Não fundamentais em termos estritos, não deixam de ser fundamentais. E, de facto, nós acompanhamos as medidas que o Governo veio a implementar, inclusive aquelas que foram anunciadas este fim de semana pela Sra. Ministra da Agricultura, que sabemos bem não passa de um pacote de intenções, mas que nós esperemos que venham a ser concretizados, até porque ainda dependem de uma negociação junto à União Europeia para o quadro financeiro plurianual 21-27 e, portanto, neste momento, esperando que se concretizem e reforço, continuam a ser inexistências reais, porque eles não existem, nem sequer estão garantidos, ainda estão dependentes de um processo de negociação, mas, dito isto, vimos com grande preocupação o facto do setor das plantas e das flores, toda a floricultura, não contar com qualquer apoio específico que não passe por uma linha de crédito. E as linhas de crédito, isso é um vetor onde nós temos insistido muito, nunca podemos esquecer que as linhas de crédito são endividamento para o futuro, principalmente em momentos difíceis. Não é apoio direto de injetar um único euro neste setor, é sim convidar ao endividamento deste setor. E nós vemos com grande preocupação o não haver uma palavra, uma linha, um número que seja de ajuda direta a este setor. E, portanto, o PSD está preocupado com essa matéria e consideramos, e também deixava-lhe estas perguntas, nós julgamos que seria importante aqui algumas medidas fiscais, nomeadamente a nível da eletricidade, da eletricidade verde, das taxas, da retenção na fonte, medidas fiscais, que os pagamentos por conta, que na verdade, não havendo lucro, acabam por se ver, por depois virem a ser devolvidos quando neste momento não há a possibilidade de fazer frente a essas despesas que têm. Também gostávamos que nos falasse um bocadinho, se possível, que nos explicasse melhor, para que percebêssemos quais são as dificuldades específicas que tem tido para não conseguir aceder aos fundos e às linhas que já estão neste momento, porque a ideia que nós temos é que tudo que tem a ver com o setor primário, lato sensu, tem imensas dificuldades em aceder a estas linhas de créditos, que é pelas sociedades de garantia mútua. Quais eram as soluções que vos poderiam realmente ajudar neste período difícil, também para que nós vos possamos ajudar, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado, que vamos discutir e, entretanto, também propondo medidas como o PSD tem vindo a fazer em estreita colaboração e propondo ao Governo, porque nós nunca podemos esquecer, às vezes há a impressão que há só um partido que trabalha neste Parlamento e os outros não fazem nada, o que é uma grande derivação daquilo que é a realidade e só vou classificar desta forma. E dito isto, também quero passar à FERA. A FERA, quem me conhece e os representantes da FERA, alguns conhecem-me, eu sou uma grande defensora das raças autóctones, não fosse eu do Alto Minho, Caxena, Barrosá, Cabra Montês, portanto, eu sou de uma terra de raças, da Minhota, sou de uma terra de raças autóctones riquíssima nesta matéria e é uma das matérias que muito me tem preocupado e tem preocupado nomeadamente, e quero-vos deixar aqui algumas questões. O PSD já apresentou uma pergunta sobre precisamente medidas nesta fase de pandemia para o setor que tenha sido pensada, nomeadamente nos canais de distribuição que apresentámos recentemente e, portanto, questionando precisamente o Ministério quais seriam os mecanismos delineados de modo a garantir a continuidade e a viabilidade da produção das raças autóctones e que ajustamentos estavam a ser equacionados e implementados aos modos de produção.
São questões que nos parecem muito importantes no momento em que, como aqui referiram muito bem, o canal Horeca está encerrado, nós não temos acesso àquele que era o principal canal de escoamento destes produtos, produtos de excelência, produtos DOP, que não conseguem concorrer na quantidade e não podem, nem conseguem, nem devem, porque eles têm que se afirmar assim pela sua qualidade. No entanto, vemos com grande preocupação aquilo que aconteceu recentemente, nomeadamente com a questão dos ovinos, relacionados com a produção de leite e do queijo da Serra da Estrela, que é reconhecidíssima a sua qualidade e neste momento está com enormíssimos problemas de escoamento do seu leite e da sua produção, porque de facto são produtos que estavam muito dependentes da exportação de feiras, de eventos, de exposições, de grandes aglomerados de pessoas. Todos estes produtos são muito dependentes, inclusive ao fumeiro de vinhais, que aqui se falou, também mesmo esse da raça Bízara, está muito dependente das feiras, dos mercados, das exposições, que todas elas, como nós sabemos, estão canceladas e, portanto, é importante que o Governo pense em mecanismos que venham reforçar estas matérias e que não passem apenas por adiantamentos, porque, como nós dizemos, os adiantamentos não ponham euro na economia e vão faltar amanhã. E nós vemos com preocupação que amanhã, estamos a falar de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, este dinheiro não entre na produção, tendo nós em conta e nunca podendo esquecer que os produtores dessas raças autóctones, que todos em modo biológico ou integrado, são fundamentais até para o dinamismo dos territórios de interior, que são eles que muitas vezes fazem com que haja algum dinamismo e até que haja jovens e populações que acabem por se fixar ali por causa deste tipo de produção e deste tipo de exploração. É uma exploração menos comercial, mas que é fundamental para manter os nossos territórios, a nossa riqueza, a nossa coesão territorial e, portanto, não podem ser vistas apenas sob a estrita visão que também há para os outros setores, mas este setor tem que realmente ter uma visão muito específica, porque como é específico também a sua própria realidade e aquilo que são as nossas raças autóctones. E perdoar-me-á depois da intervenção, eu sou da terra da Caxena e estou sempre a defender a Caxena, é muito melhor que a mirandesa, não podia deixar passar esta parte, porque não tem comparação, assim vão dizendo os prémios internacionais que ganha. Portanto, isto não podia deixar, peço imensa desculpa pelo à parte. Mas eu defendo todas as raças, como é óbvio, mas eu sou de Arcos de Valdevez. Não há como fugir, que é o solar da Caxena, não há como fugir a essa questão. No entanto, vemos com muita preocupação toda aquela que é a intervenção e também gostava de vos deixar esta nota que o PSD propôs e foi aprovado já na anterior legislatura um projeto de resolução, uma resolução da Assembleia da República, aprovada por todos os partidos, que tem precisamente a ver com a alteração do Código da Contratação Pública, por forma a que a pegada ecológica passa a fazer parte dos critérios de contratação na aquisição, nomeadamente de alimentos. Com isto, estas nossas raças autóctones, nossos produtos endógenos, os produtos locais, em lato senso, todos eles acabavam por ter, digamos, uma vantagem à partida para, nestes concursos, poderem ser esses os objetos da aquisição para fornecimento da alimentação nas nossas cantinas, nos hospitais, em tudo que é contratação pública, porque é aquela onde nós podemos intervir. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. E, portanto, até porque as raças autóctones são um elemento fundamental para as boas práticas ambientais e para a nossa coesão territorial. E muito obrigada pelas vossas preocupações. Nós continuaremos aqui a acompanhar e a tentar, dentro das nossas possibilidades, contribuir para que este setor continue como fundamental que é para Portugal e para o nosso território. Muito obrigada.